Olá, boa tarde, 12h05, começa agora o Câmara Notícia, edição desta segunda-feira, 29 de abril de 2024. Participe com a gente enviando a sua sugestão ou a sua opinião através do WhatsApp da TV Câmara Campinas. É o 19 97829 3776. Você pode, inclusive, apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no vídeo e aí você já entra em contato direto com a gente e manda aí a sua opinião ou a sua sugestão. Confira agora os destaques de hoje. Com baixa procura, Campinas vacina contra a dengue um pouco mais de 32% das crianças e adolescentes. Cerca de 5.000 motoristas com mais de 80 anos estão com a carteira de habilitação em dia na cidade. No Legislativo, comissões permanentes se reúnem e vereadores realizam debates na Câmara. No esporte, times do futebol campineiro perdem em rodada da Série B do Brasileirão e no vôlei, a equipe de Campinas perde para a de Bauru e fica com o vice-campeonato da Superliga. E a gente abre o Câmara Notícia de hoje falando das oportunidades de trabalho que estão no CEPAT, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador aqui de Campinas. Hoje são mais de 500 vagas e agora nós vamos conferir algumas delas. Olha, eu já estou aqui com o site do CEPAT aberto, que é o cepat.campinas.sp.gov.br. Eu fui lá na aba Vagas de Emprego e aqui em ordem alfabética aparecem primeiro, olha, açougueiro, ajudante de obras, almoxarife, analista administrativo, armazenista, repositor, arte finalista, assistente de vendas, atendente de farmácia. Lembrando que, olha, cada uma dessas vagas a gente tem, por exemplo, no caso de atendente de farmácia, olha, quais são os requisitos que deve morar em Campinas, o que vai fazer? Vai atuar com atendimento e suporte ao cliente, são 20 vagas, se pede aí no caso ensino médio incompleto, ou seja, pode estar cursando também, o salário inicial é de R$ 1.722 para atuar em Campinas. Já a vaga que está logo abaixo, atendente de lojas e mercados, essas vagas são para moradores de Campinas, Sumaré e Hortolândia, que vai atender clientes, orientá-los sobre os produtos e serviços oferecidos, esclarecer dúvidas, prestar informações, emitir notas fiscais, organizar o ambiente de trabalho, dentre outras atividades. São 4 vagas, ensino médio completo e o salário inicial de R$ 2.318. Lembrando que essa vaga é para uma empresa que fica no residencial Bela Aliança, lá no distrito do Campo Grande. E assim segue, olha, cada uma das vagas com todas as informações. A gente tem aqui, eu vou destacar aqui para auxiliar de produção, que deve morar em Campinas, Hortolândia, Valinhos ou Vinhedo, que vai realizar a rotina de produção, que é embalagem, reposição, acabamento, e na empresa será um diferencial ter trabalhado já no segmento alimentício. Essa vaga é para trabalhar em Vinhedo, no Distrito Industrial Benedito Storani. O salário inicial de R$ 2.000. E por aí vai. A gente lembra que hoje são mais de 500 vagas disponibilizadas no CEPAT Campinas, com todas as informações. Nós estamos aqui na segunda página, né, que é com a letra C, D e E. Essas páginas vamos destacar aqui, olha, empacotador à mão, que deve morar em Campinas para realizar atividades de empacotamento de produtos, acondicionando em sacolas ou caixas de compras, suporte ao operador de caixa para conferência de preços, dentre outras atividades. São 10 vagas com ensino médio completo, salário inicial de R$ 1.412, para atuar na região do Alphaville, Dom Pedro. E a gente lembra que, olha, já vou na última página das vagas disponíveis nesta segunda-feira, que todo dia há uma reposição de vagas, claro, aquelas que forem preenchidas são retiradas do site e outras que surgirem também são colocadas diariamente aí no CEPAT. Olha,
A gente tem, por exemplo, 62 vagas disponíveis para repositor em supermercados para atuar ali no residencial Bela Aliança. A gente lembra que, inclusive, já anunciamos aqui que essa vaga é para o IGA Atacados, um grande centro comercial que está sendo construído neste residencial e que nesse momento está fazendo o seu processo seletivo. Olha aqui, você quer ir até o CEPAT? A unidade centro fica na Avenida Campos Sales, 427, a unidade Ouro Verde na Avenida Rui Rodrigues, 3900 e a unidade Campo Grande na Rua Manuel Machado Pereira. Tem alguma dúvida? Eu vou clicar aqui, ó, atendente online. Você vai cair aí para falar, aparece esse formulário que você vê aqui, que eu coloquei atendente online, e aí você pode conversar diretamente com uma atendente lá do CEPAT Campinas para saber detalhes sobre cada uma dessas vagas. Lembrando que por esse atendimento online você pode agendar, caso seja necessário fazer o processo seletivo pessoalmente, e você pode ainda também, pelo próprio atendimento, fazer o seguinte: você pode conseguir aí já a sua carta para que você vá diretamente até a empresa. Então lá, cepat.campinas.sp.gov.br. Agora nós vamos falar das notícias da metrópole, o que acontece aqui na nossa região. E a primeira notícia é em relação à dengue, porque um levantamento realizado pela Prefeitura de Campinas aponta que 32,9% das doses da vacina contra a dengue foram aplicadas na cidade desde o início da campanha. Confira na reportagem de Rafael Turati. O Murilo, de 14 anos, aproveitou para tomar a vacina contra a dengue no Centro de Saúde Vila IP, no Jardim das Oliveiras. Eu venho me prevenir, né, para não contrair dengue. Porque perdi um vizinho faz 15 dias pela dengue. Tá tendo muitos casos em Campinas, né, e como ele tem comorbidade, resolvi trazer para se prevenir. Então, para não continuar a proliferação, eu tô com uma vizinha que está com suspeita, eu resolvi trazer e aconselho todas as mães a trazerem seus filhos, porque é uma coisa boa. Aos 10 anos, o Otávio também se imunizou contra a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Se nós não tomar, você fica doente. Aí, se você ficar doente, tem que ir para o hospital. Eu, como enfermeira, eu acompanho a lotação que está nos hospitais e a gravidade que é essa doença. Então, é muito importante eles terem como se defender, ter como evitar essa lotação nos hospitais e manter a saúde das crianças, né? De acordo com um balanço divulgado pela Secretaria de Saúde de Campinas, foram aplicadas 5.959 doses da vacina contra a dengue na cidade desde o início da campanha, no dia 11 de abril. E esse número corresponde a 32,9% dos imunizantes disponíveis para o público-alvo, que são crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos de idade. O município recebeu 18.063 doses, suficiente para atender 19% da faixa etária contemplada. Essa população é estimada em 91.200 pessoas em Campinas. A gente entende que esse público, né, de adolescentes, crianças nessa faixa etária, já tem uma dificuldade maior em aderir às vacinas todas, né, que são recomendadas para essa idade. Mas em relação à vacina da dengue, a gente tem visto até uma procura bem expressiva. O município tem feito aí cerca de 700 doses, um pouco mais até de doses aplicadas por dia. Sempre que é uma vacina nova, às vezes as pessoas ficam meio receosas, preocupadas, mas por conta de estarmos vivendo uma epidemia, de sabermos aí do risco da doença, sempre que a vacina é introduzida, a gente costuma ter essa procura. Então, para a gente, apesar de ser uma faixa etária aí difícil de alcançar, a gente tem entendido que a campanha tem sido favorável. Vacina sempre, né, para qualquer doença, ela é sempre uma estratégia muito potente. Ela evita as complicações, internações, óbitos, e a vacina da dengue vem nesse mesmo sentido. É mais uma estratégia para a gente garantir aí a segurança da população, diminuir a incidência, né, de casos de hospitalização, de internação, de óbito. Então, por isso que é fundamental que recebam a dose. As doses estão disponíveis em todos os 68 centros de saúde de Campinas. As salas de vacinação funcionam conforme o horário de atendimento de cada unidade. Para receber a vacina não é preciso realizar agendamento.
É necessário levar documento de identidade com foto e é recomendado levar a caderneta de vacinação se tiver. A gente tem trabalhado muito com a questão da comunicação, né? Então, uma estratégia foi a distribuição em todos os serviços. Então, entendendo aí que facilitando o acesso, a gente facilita, né, essa ampliação da vacinação. E, para além disso, todas as estratégias de comunicação, toda essa parceria com a educação, essas são as estratégias pensadas nesse momento. Como eu falei, vacina é fundamental aí para a prevenção das doenças. O que a gente sempre alerta é que em relação à dengue, essa vacina ela não vem para proteger os casos neste momento que a gente já está vivendo aí uma epidemia, principalmente por conta do intervalo de 3 meses. Então, mesmo que recebam a vacina contra a dengue, é importante que continuem mantendo todos os cuidados em relação ao controle de criadouros, ao uso do repelente. Então, essas orientações, elas continuam vigentes e são aí fundamentais para a gente garantir a minimizar, né, os casos no município. Para quem é pai ou mãe de adolescentes de 10 a 14 anos, a Ângela dá um recado. É um meio da gente evitar que eu falo que ninguém merece filho doente. É muito triste a gente ver filho da gente doente. Então, o que a gente puder fazer para evitar é importante. E é acessível, é de graça, por que não utilizar? Olha, no último sábado, 14 centros de saúde aqui de Campinas ficaram abertos para vacinação, não só da dengue, como também outros imunizantes e também para o atendimento às pessoas com sintoma da dengue. Além disso, a região do Jardim Aurélia recebeu aí o mutirão de combate à dengue, que são os agentes de saúde que vão de casa em casa dar orientações e também, caso seja necessário, acabar com os criadouros, inclusive com a operação Catatreco para aqueles imóveis ou terrenos que tinham aí qualquer tipo de criadouro de dengue. É importante lembrar que até o último aí relatório da prefeitura, que foi na semana passada, número que deve ser atualizado no final desta tarde, nós tivemos em Campinas 68.867 casos confirmados de dengue, com 14 óbitos na cidade neste ano de 2024. Por isso, claro, a orientação é para todo cuidado em relação à dengue, aos criadouros, os possíveis criadouros do Aedes aegypti e também para essas crianças que estão aí na idade de serem imunizadas, que você leve o seu filho ou se você é responsável de uma criança dessa idade, para que ela possa ser imunizada o quanto antes. Agora a gente vai falar um pouquinho de uma curiosidade aqui em Campinas. O trânsito da cidade está caótico, um monte de coisa, mas sabia que aqui na nossa cidade cerca de 5.000 motoristas com mais de 80 anos estão dirigindo, porque o Detran divulgou os dados desses motoristas aqui na cidade. Olha, eles estão plenos, hein? Confira. Ela tira o carro da garagem apertada com uma facilidade de dar inveja. Dona Cecília tem 80 anos, ficou viúva aos 27, até então não dirigia. Com 3 filhos na escola, não tinha outra escolha. Teve que tirar carteira de habilitação. Eu gosto muito de dirigir, sou cautelosa, mas eu acho que é, como eu já falei, necessidade. Agora, uns melhor, outros pior, né? A gente não pode julgar pela idade, e sim pela responsabilidade. Agora, Dona Cecília não vê a hora de renovar a habilitação? Agora em julho. Eu fiz uma cirurgia nos 2 ombros, que eu tive ruptura de tendão, e então por isso eu tenho um carro automático. E eu agora 3 anos, né? Porque 60 a mais é 3 anos. Eu vou renovar em julho. Tomara que ele me dê mais 3. Com carteira de motorista desde os 22 anos de idade, seu Jair, de 83, conta que dirige quando está trabalhando e a passeio. Venho de casa para a loja, da loja para casa, vou almoçar, volto. E às vezes eu vou nas cidades vizinhas também. Nosso fim de semana eu vou nas cidades vizinhas também com meu carro. Em algum lugar por aí. E vou ao supermercado, entende? Mais ou menos isso é que eu faço, Não tem mais coisa que fazer, não. E o senhor gosta de dirigir? Adoro dirigir. Eu dirijo desde... Eu tirei a carta com 22 anos de idade.
Eu dirijo até hoje. Eu já tive caminhões, já dirigi caminhão na estrada, já fiz o interior todo de caminhão. Eu tinha uma frota de caminhão. Consciente, ele sabe que é preciso estar sempre muito concentrado no trânsito. Por conta da idade, precisa prestar mais um pouco atenção. Claro, precisa sim. Por conta da idade, precisa prestar mais atenção. Segundo dados do Detran, aqui em Campinas, os motoristas que têm entre 81 e 90 anos que dirigem com a CNH dentro do prazo de validade, 3.500 são homens e 1.255 são mulheres. De 91 a 100 anos, os números caem significativamente. São 16 mulheres e 135 homens. Hoje a gente tem um número maior, né, de condutores do sexo masculino do que o sexo feminino. Mas para essa faixa etária, o volume de condutores do sexo masculino com mais de 80 anos, ele é superior ao número de condutores do sexo feminino em relação ao todo, né? Então, condiz com a mesma faixa etária para todo o estado, mas se a gente for olhar o número em geral, para condutores de sexo masculino é um pouco maior do que as demais faixas etárias. Ainda segundo a diretora de habilitação do Detran, todos os públicos, independentemente da idade, precisam estar atentos para a renovação da CNH. A validade da CNH, ela diferencia das demais validades a depender da idade do condutor. Então, condutores com até 50 anos, o documento de validade pode ter até 10, de 50 a 69 até 5, e condutores com mais de 70 anos, a validade ela tem um limite de 3 anos. Então, para condutores com mais de 80, eles se encaixam aí na faixa de validade da CNH de até 3 anos. Nessa avaliação médica, né, nessa avaliação de aptidão física e mental, o perito ele pode, inclusive, reduzir essa validade. Então, o prazo máximo de validade de 3 anos ele pode ser reduzido. Gracinha, né? Só é importante lembrar que agora, então, a validade são de 3 anos para as pessoas com mais de 80 anos para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Agora a gente vai falar sobre a campanha do agasalho, porque tivemos aí um balanço com recebimento até agora de 408 quilos de roupas e cobertores esse ano nessa campanha que tem como slogan "Transforme o tom deste inverno". Um hot site foi lançado com todas as informações para a mobilização, que fica ali inclusive no site da prefeitura, tem os locais, são mais de 100 locais aqui. E a propósito da campanha é a distribuição de roupas de inverno e cobertores à população em situação de vulnerabilidade. A campanha vai até o dia 31 de julho, podendo ser prorrogada em caso de necessidade. E olha só, as principais preocupações são com as doações de roupas masculinas e cobertores. A Secretaria Municipal de Assistência Social, inclusive, pede para que as pessoas deem importância de não se doar roupa em mau estado de conservação. A gente lembra bem que quando a gente vai doar roupa, a gente pensa assim, será que isso serviria para que eu usasse? Se servir, você pode doar. Se você fala, não, isso eu jogaria fora, então, gente, vamos evitar doar. É importante também salientar que, inclusive, depois é feita uma triagem de cada uma dessas doações. E a Câmara de Campinas é um dos postos de arrecadação com 2 pontos. Um na entrada da Avenida da Saudade e outro na entrada do plenário, que fica na Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66. As doações de roupas e cobertores serão encaminhadas aos serviços que atendem a população em situação de rua, serviços localizados nos bairros, que são os CRAS, abrigos municipais e para entidades parceiras da Prefeitura de Campinas. Agora vamos mudar a tela aqui, porque nós vamos falar sobre as notícias do Legislativo, aquilo que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. Vereador Cecílio Santos pede informações sobre condições do terreno, construção de uma pista de caminhada e uma área de lazer no espaço do antigo lixão da Pirelli, que fica lá no bairro Satélite Iris 1.
Atendendo a uma solicitação da comunidade, o vereador Cecílio Santos protocolou o requerimento 837 de 2024, onde solicita informações sobre a área no centro do bairro Satélite Íris, conhecida como Lixão da Pirelli. O pessoal tem me pedido, inclusive, a calçada, que a prefeitura faça o calçamento no entorno desta área. É uma área muito grande e, portanto, serviria para uma ciclovia, para atividades de educação física. O lixão foi desativado em 1985, ou seja, há 39 anos. E desde 2014, essa área vem sendo monitorada pela Prefeitura de Campinas. Uma ação contra a Prefeitura, impetrada pelo Ministério Público, obrigou a administração da época a realizar o monitoramento e a remediação das áreas, o que gerou um termo de ajuste de conduta com a CETESB, que se comprometeu a adotar medidas de controle. Foi já remediada, vem sendo remediado essa área que estava contaminado, mas eu avalio que pelo nível de descontaminação que está, é possível uma praça, é possível um espaço onde as pessoas possam fazer caminhada, utilizar aquela área para benefício do conjunto dos moradores daquele bairro, que é muito grande, e não há nenhuma praça, nenhum espaço de lazer para que a prefeitura possa então utilizar aquele espaço e implantar uma praça, um espaço de convivência social para o bairro. Cecílio também questiona a data para a execução da obra, pede informações sobre a existência de estudos e um projeto para o aproveitamento da área como espaço de lazer. Justamente isso que a gente quer, que a população tenha um espaço onde possa utilizar para a prática esportiva e, portanto, ter mais qualidade de vida. E o vereador Marcelo Silva protocolou um requerimento para solicitar informações ao Poder Executivo sobre a interdição do Museu da Cidade. O imóvel, que está fechado ao público desde 2021, é considerado patrimônio histórico e cultural da cidade. Confira. Por meio do requerimento número 842 de 2024, o vereador Marcelo Silva pede informações à Prefeitura de Campinas sobre o Museu da Cidade, localizado na Avenida Andrade Neves. O museu está fechado e essa é uma demanda de vários munícipes. Campinas tem uma história riquíssima, em todas as áreas, cultural, social, esportivo. Então a gente quer ver a nossa história aqui sendo retratada. Então a gente questionou o porquê que está fechado, o que nós podemos fazer com a ajuda das emendas. Patrimônio histórico e cultural de Campinas, o prédio foi construído entre 1884 e 1886. Desde 2021, o imóvel está fechado para o público devido aos problemas de conservação. Por isso, o parlamentar também questiona no documento se foi realizada uma vistoria recente no local e qual a previsão para a reabertura do espaço. O vereador ainda reforça a importância das emendas parlamentares para trazer melhorias ao município. Eu que diversifiquei em mais de 17 áreas as minhas emendas, tentando atender todo tipo de demanda e, obviamente, se for possível atender essa demanda, se for possível revitalizar para que a gente possa reabrir o Museu da História, nós vamos fazer isso. O prédio da antiga fundição Lagerwood é um marco da arquitetura industrial no estado de São Paulo, fruto do investimento do ciclo cafeeiro. O imóvel foi tombado pelo CONDEPAC, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, em 1990. Então é importante a gente sempre apoiar a cultura e apoiar a história da nossa cidade. Agora a gente vai falar de reuniões que acontecem aqui na Câmara Municipal de Campinas, porque os vereadores Major Jaime e Débora Palermo usaram a primeira parte da 23ª reunião ordinária para debater as demandas do povo indígena residente na cidade de Campinas. Estiveram presentes representantes de diversas etnias, integrantes da organização civil chamada Etnocidade.
Pensando na valorização e no compartilhamento da cultura dos povos indígenas do Brasil e da atuação de representantes de diversas etnias em Campinas, os vereadores Major Jaime e Débora Palermo utilizaram a primeira parte da 23ª reunião ordinária para discutir o tema. O Brasil é um país de diversidade cultural impressionante. Isso se reflete na presença de 305 etnias indígenas cadastradas, cada uma com suas próprias tradições, costumes e línguas. Essas 305 etnias falam um total de 274 línguas diferentes, o que demonstra a riqueza linguística e cultural dos povos originários do Brasil. Por conta do grande número de imigrantes, um movimento social de acolhimento recebe e apoia a população indígena na cidade. Reconhecendo a importância de preservar e valorizar a cultura indígena, um grupo de indígenas criou, na verdade foram professores, que iniciaram o Etnocidade em 2016, uma OSC, que é uma organização social e civil, que desempenha um papel fundamental no apoio aos povos originários. O Etnocidade oferece acolhida e suporte aos indígenas, incluindo estudantes universitários aprovados nos vestibulares da Unicamp e residentes na cidade de Campinas. A diretora do Etnocidade compartilhou com os presentes os anseios dos atendidos pela organização social civil. Da valorização não somente da nossa cultura, mas da preservação também dos nossos direitos. E isso é importante, porque a gente está num contexto urbano e eles tiram isso, eu coloco que a sociedade tira o direito que nós temos como povos originários. É como se a gente saísse de nossas comunidades, viesse para um contexto que não nos pertence. O entendimento vamos entender que eu estou num contexto urbano, mas esse território me pertence. Eu só me afastei, mas é um território que faz parte de povos originários. Então isso não vai mudar nunca, não vai mudar quem eu sou. Lua Rame valorizou a presença dos representantes de outras etnias. Eu estando no contexto urbano não faz de mim menos indígena, Então, infelizmente, quando não se conhece, não se respeita. Mas o tempo que eu tenho foi exatamente o que você falou sobre nossos direitos, só que eu gostaria aqui que a gente tem várias etnias aqui presentes junto com a gente, como Munduruku, Ticuna, Baré. Então, eu acho que cada um deles podia também trazer um pouquinho da sua experiência, porque cada um deles que traz aqui, traz o seu povo, traz a sua força, traz o seu sangue, traz a sua cultura. Então, a universidade ela acabou contribuindo muito para essa minha reafirmação étnica. E isso tem acontecido com muitos parentes que chegam na universidade. Eu sinto, por não ter nenhum representante da Unicamp, que nos últimos tempos tem sido uma das grandes responsáveis por esses indígenas que vêm, principalmente em grande número, oriundos da região norte, Então, a maioria de nós aqui somos da região norte, do Amazonas. O vice-diretor da Etnocidade reconheceu a importância de espaços de compartilhamento como o promovido pela Câmara. Espero ter outros espaços igual esse para a gente não só eu falar do meu povo, o Arame falar do dela, mas sim para todos falar do seu, E o que está sendo difícil para você aqui em Campinas, na cidade. O vereador Major Jaime reafirmou o compromisso com os povos indígenas da cidade. Já temos passos a serem dados, que em breve a gente vai marcar uma reunião para poder discutir os assuntos que vocês já falaram, de saúde, educação, esporte, assistência, tudo que a gente pode fazer para poder dar esses primeiros passos, que basicamente vocês precisam de bastante coisa e a gente pode ajudar. A vereadora Débora Palermo convidou o público a participar da próxima Feira Indígena. Mas eu quero deixar um convite aqui. No dia 11 e 12 de maio, nós teremos uma feira cultural indígena, Lu? Lá em Souzas, na Praça Beira Rio. Então, eu quero abrir esse convite para toda Campinas, para que estejam lá, para conhecer um pouco mais de vocês, Estar conhecendo, prestigiando. Agora nós vamos falar das comissões permanentes que se reúnem aqui na casa. A gente lembra que elas são temáticas e além, é claro, de dar parecer sobre os projetos que tramitam na Câmara, elas também trazem debates aqui. E uma delas que se reuniu na última semana foi a de Políticas de Prevenção às Drogas, que é presidida pelo vereador Nelson Osseri. Ela trouxe uma discussão a respeito da população em situação de rua, criminalidade e também sobre os usuários de drogas.
A criminalidade, o consumo de drogas, a segurança pública e a proposta de ações para a solução desses problemas foram os temas discutidos pela Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas da Câmara Municipal de Campinas, presidida pelo vereador Nelson Ossri. Nós vamos falar aqui sobre população de rua, criminalidade e usuário de drogas. Praticamente está tudo no mesmo balaio. Considerando que 80% dos moradores de rua são dependentes das drogas, considerando que os atos de criminalidade, de violência, vêm aumentando, então você não tem como falar em alegria, em paz, sem falar, não tem como você ter paz, ter alegria, falando de drogas, e as drogas estão nas ruas. O representante do Conseg Cambuí relatou inúmeros furtos na região do centro e do centro estendido. O cidadão puxou o negócio do sorvete lá, os potes, e furtaram o freezer, mais de R$1.000 em sorvetes. Sendo que o estabelecimento do Silvio tinha uma grade. Alguém aqui já fez um orçamento para se colocar chapa de ferro na frente da sua casa ou do seu estabelecimento? Você sabe quanto que é você investir para pôr chapa na frente do seu comércio, que você concorre com estabelecimentos no shopping, que são vitrines abertas, transparentes, iluminadas? Até sorvete, gente. Até sorvete o morador de rua está roubando para trocar por droga. Então, assim, nós precisamos ter uma atenção para essa bandeira, para essa situação toda que assola aí o município de Campinas, e não é só o bairro Cambuí. Quando você vê um histórico desse no Cambuí, o que você pensa? Como que deve estar, por exemplo, o distrito do Campo Grande, com moradores de rua, com cracolândias, com usuários de drogas? Como será que está, considerando que lá é uma população muito maior? E o distrito do Ouro Verde? E os demais distritos, como Aparecidinha, como o próprio distrito de Souzas, Joaquim Egídio? O convidado falou da importância dos Consegs e dos núcleos de vizinhança solidária. Fica a indicação para quem estiver vendo aqui esse programa, que você vá à sua delegacia, participe da reunião do Conseg da sua região, aborde o capitão da companhia da sua região e convide ele para fazer uma palestra de inauguração, criando um núcleo de vizinhança solidário na sua rua também. Vigilância solidária, os próprios Consegs, eles precisam de uma participação popular de uma forma mais intensa, até porque é um trabalho de todos. Todo mundo tem culpa, Desde aquele que entrega uma moedinha achando que está ganhando um lugarzinho no céu, porque eu fiz o que o meu coração mandou. Tudo bem, mas de repente você está financiando um usuário de droga. É difícil você fazer essa avaliação, considerando o número de moradores de rua dependentes químicos. O presidente da comissão acredita que as políticas públicas eficientes podem proporcionar a recuperação dos dependentes químicos. Eu queria só falar que eu acredito na recuperação de qualquer ser humano. Seja ele um morador de rua, dependente químico VIP, aquele artista famoso que hoje está na rua, até aquele que está caído na sarjeta com o cachorro lambendo a cara. Todos seres humanos que passaram na Coordenadoria de Prevenção às Drogas e passam hoje no meu gabinete pedindo ajuda, eu acredito na recuperação. Eu já vi casos e mais casos de pessoas se recuperando, casos que a mãe chegou a falar, eu prefiro que ele morra do que ele continue aí nessa vida usando drogas. E essa pessoa hoje está recuperada. Então, assim, não basta só a gente ter fé e acreditar. Nós precisamos de atitudes e de coragem. E é isso que eu peço ao Executivo. Comissão de Honraria realiza reunião para análise de projetos de concessão de homenagens da Câmara. Mais de 20 itens foram analisados na terceira reunião da Comissão Especial de Honraria da Câmara, presidida pelo vereador Edson Ribeiro, que contou com a participação de mais 2 membros, o vereador Eduardo Magoga e a vereadora Guida Calisto. Uma importante comissão, que este ano, vereador, a gente está tendo reuniões recorrentes, aprovando vários projetos, enfim, que a gente possa ter uma boa reunião na tarde de hoje. Querido Eduardo Magoga. Boa tarde a todos. Senhor presidente, é uma honra estar aqui compondo a mesa para a gente votar aí. São 27
projetos, né, de honraria, e nunca vi assim uma pauta de uma comissão com tantos projetos assim. Então vamos trabalhar e vamos começar logo, né? As competências desta comissão estão no artigo 208 do Regimento Interno da Câmara. Ela analisa todos os projetos de decreto legislativo que tratam da concessão dos 37 tipos de honrarias propostas pelos parlamentares. Com a aprovação pela comissão, as iniciativas seguem agora para a votação em plenário. Quero aqui agradecer a todos vocês também, que vocês são sempre fiel à comissão. Não é à toa que às vezes vai 10 projetos, 12 projetos, 8 projetos para o plenário. É porque essa comissão que trabalha e trabalha muito bem. A Comissão Permanente de Administração Pública avaliou e julgou o mérito de 3 projetos que tramitam pela Casa. A reunião foi conduzida pelo vereador-presidente da comissão, Fernando Mendes, com a participação de 2 membros do colegiado. A terceira reunião ordinária da Comissão Permanente de Administração Pública, presidida pelo vereador Fernando Mendes, discutiu e votou 3 pareceres a projetos de lei. Os vereadores Jorge Schneider e Carmo Luiz também fazem parte da comissão e estiveram presentes na reunião. Que é uma comissão muito importante dentro da casa e que nós temos que fazer o nosso trabalho, porque é isso que a população espera de nós e fazemos com afinco. Hoje nós vamos votar projetos aqui que são muito importantes para a cidade de Campinas. Iremos dar parecer a 3 projetos e o primeiro, discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Marcelo da Farmácia, favorável ao projeto 5/2023 do processo 238.241, de autoria da senhora Mariana Conte e outros vereadores, que institui o Espaço Criança na Câmara Municipal de Campinas. O segundo projeto também se referiu ao parecer do vereador Marcelo da Farmácia. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor também Marcelo da Farmácia, favorável ao PLO 52/2023, no processo 237998, de autoria do senhor Eduardo Magoga, que institui no âmbito do município de Campinas a política municipal de atenção, diagnóstico e tratamento às pessoas com doenças raras e dá outras providências. O terceiro projeto de lei está relacionado à logística reversa das embalagens de medicamentos. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Marcelo da Farmácia, favorável ao PLO 98/2023, processo número 238438, de autoria do senhor Paulo Búfalo, que acrescenta o parágrafo único do artigo 1º e o artigo 3º e altera a redação do artigo 4º da Lei número 14.370, de 29 de agosto de 2012, que obriga as farmácias instaladas no município de Campinas, estado de São Paulo, a disponibilizarem recipientes para recolhimento de medicamentos vencidos, dando-lhes o devido encaminhamento nos termos da Resolução 306 da Anvisa. Os 3 projetos foram aprovados por unanimidade. Os projetos aprovados no mérito agora seguem o trâmite interno da Casa. Em 3 demandas importantes, que são de grande necessidade para com a cidade e que receberam parecer favorável e condição agora de ir para o plenário para a avaliação de todos os vereadores. E a gente lembra, então, que as reuniões estão disponíveis lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Você confere elas integralmente para saber os detalhes de cada uma das discussões. E como conferiu aí também nas reportagens, todos esses projetos que foram aprovados ficam agora à disposição da presidência, que decide, então, a pauta para que, então, essas matérias sejam discutidas e votadas no plenário. Falando em plenário, hoje é dia da 24ª reunião ordinária e entre as votações está em análise final o projeto de autoria do vereador Permínio Monteiro, que autoriza o Poder Executivo a criar um aplicativo para o uso em dispositivo móvel para o botão do pânico, destinado a pessoas vítimas de violência doméstica amparadas por medidas protetivas. A gente lembra que, de acordo com a proposta, o botão do pânico
público deverá gerar localização de GPS, sendo capaz de transmitir informações para uma central de operações na área de segurança pública, com determinação exata do local onde está a vítima, podendo aí, nesse caso, a vítima ser amparada ou protegida pela Guarda Municipal. O projeto estabelece ainda que o Poder Executivo poderá firmar um convênio com o Poder Judiciário com vistas à viabilização da lei, em especial quanto à informação sobre as mulheres que estejam sob medidas protetivas. Também está previsto para ser votado hoje, só que este em primeira discussão, ou seja, a discussão da legalidade, o projeto de lei do vereador Igor Diego, que estabelece que os créditos adquiridos pelos usuários do Vale Transporte terão um prazo de até 60 meses, ou seja, esse crédito que hoje tem uma validade de 1 ano, 12 meses, vai passar a ter até 5 anos de validade. E a reunião começa às 6 horas da tarde, aqui no Legislativo Campineiro. Você pode acompanhar pessoalmente, vindo até o plenário da Câmara de Campinas. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. E se você não puder vir pessoalmente, acompanhe a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Hora de falar sobre educação, porque hoje é dia do nosso quadro De Olho na Educação. Uma pesquisa de docentes da PUC Campinas analisa a transição entre o ensino infantil e o ensino fundamental. Os detalhes agora é com ele, André Aranha, no De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só que assunto importante, pessoal, porque a gente vai falar sobre uma pesquisa, não é? Sobre a transição do ensino infantil para o ensino fundamental, porque evidentemente que tem muitas situações que devem ser consideradas. Bom, estou aqui com a professora Silvia Rocha, né, que tem feito essa pesquisa. Antes de mais nada, professora, muito obrigado por atender a gente aqui no quadro De Olho na Educação. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de estar compartilhando com vocês a pesquisa que a gente está desenvolvendo. Bom, fale um pouquinho sobre essa pesquisa, para o pessoal que está em casa, certamente já está curioso para saber, curiosa, enfim, conta para a gente. Olha, a questão, o tema, né, o objetivo da pesquisa é trabalhar com, como você já colocou, a transição, esse processo de transição das crianças da educação infantil para o ensino fundamental, que é um processo obrigatório, porque as crianças têm que estar matriculadas a partir dos 6 anos de idade, têm que estar matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental, e a educação no Brasil passou a ser obrigatória a partir dos 4 anos. Então, essa transição vai fazer parte de todos os pequenos brasileirinhos e brasileirinhas. E é um momento bastante delicado, que requer cuidados, preparo, acompanhamento das crianças, trabalho com elas na escuta do que elas estão sentindo, porque vai viver um duplo encerramento, né, de vínculos com a escola de educação infantil em que elas estão, e com seus amigos. Muito provavelmente ocorre uma dispersão e as crianças se separam e vão para escolas diferentes. E a construção de um novo vínculo no novo espaço, na nova escola, no novo sistema escolar, com uma nova professora, um contexto bastante diferente em geral do contexto de mobiliário, de recursos dentro da sala de aula, de tempo de parque, da rotina, né, de atividades que vão ser realizadas dentro da escola, em geral são bem contrastantes na forma como acontecem na educação infantil e na forma como acontecem ou acontecerão no ensino fundamental. Então, é um momento em que desafios estão sendo postos, não só para as crianças, para as famílias também, que em geral ficam sensíveis, né? É um momento de importância social, ingresso na escola, valorizado pelo grupo familiar maior, mais amplo também, e um momento importante para os professores e para as equipes das escolas. Então, todos estão envolvidos numa transição, né? De uma construção de um novo modo de
de relação, de trabalho. E alguns estudos mostram que o modo como essa transição é vivenciada, experienciada pelas crianças, afeta as relações que ela vai estabelecer com a escola, com o aprendizado, com se perceber como alguém capaz, competente, que consegue se envolver em atividades pedagógicas mais complexas, mais sofisticadas, ou não. Então, o cuidado com esse período é um cuidado que não diz respeito só àquele momento específico de passagem da educação infantil para o fundamental, mas pode ter efeitos tanto positivos quanto não tão positivos assim, nessa relação das crianças com o aprendizado, vamos dizer assim, de uma maneira geral. Bom, quando a senhora falou, puxa vida, tem essa mudança, não é? Às vezes deixa os amiguinhos, o aluno, a aluna parte aí para uma nova situação, um novo desafio, e é normal isso. Meu filho, por exemplo, ele vai fazer 4 anos, está numa escolinha, e ele tem um melhor amigo que ele fala o dia inteiro, né? Então, quer dizer, tem tudo isso para ser trabalhado, né? Porque às vezes ele vai para uma escola e esse amiguinho dele vai para outra, né? Isso, então, que recursos a gente pode construir, porque eles não são naturais, eles não se dão espontaneamente, para que essas experiências sejam experiências que movimentem um desenvolvimento, um crescimento, mas não sejam excessivamente dolorosas, porque o excesso de dor, a gente sabe bem que tem uma repercussão de paralisação, né, do desenvolvimento e das possibilidades, inclusive, de aprendizagens em geral e escolares em especial. Então, antecipadamente saber para onde esse melhor amigo vai, já ir aos poucos trabalhando dentro de medidas ponderadas, né? Porque também não se trata de você massacrar com essa informação do futuro próximo e criar formas de que ele possa manter contato com esse melhor amigo. Que essa ruptura não seja uma ruptura radical de 100%. E a gente tem recursos para isso, né? Então, ir criando com o seu filho, com as crianças... Quais seriam esses recursos, professora? Hoje em dia, com tecnologia, ampliaram-se muito, né? Mas, obviamente, eu não estou falando só de um contato via mensagem de vídeo, de WhatsApp para as crianças pequenas, embora isso possa ser bacana. Um recado, contar uma coisa legal que aconteceu na escola, uma história bacana que a professora leu. Então, fazendo essa ponte também entre os novos aprendizados e o compartilhamento disso na amizade. Mas seguir mantendo encontros, né? Criando oportunidade deles brincarem juntos num parque, num passeio. Então, não descuidar disso. Porque essa é uma questão que é importante para as crianças, né? Não romper o vínculo, né? De repente, até essa questão de cada um ir para uma escola, mas isso não significa que a amizade também tem que acabar. É que também isso não depende das crianças, né? Então precisa ser trabalhado isso, não é? A cabecinha das crianças e tudo mais. Bom, professora, vocês estão ainda no meio da pesquisa, é isso? Isso, perfeitamente. A pesquisa ela tem o apoio da FAPESP, isso é importante destacar, porque esse apoio da FAPESP é que permitiu que a gente formasse uma equipe, né, um grupo de trabalho composto por pesquisadoras, que sou eu e minha colega Cristina Tassoni, aqui da PUC Campinas, mas também por 31 profissionais da Rede Municipal de Educação de Campinas. Então, esses 31 profissionais têm bolsas da FAPESP, então isso permite a dedicação deles ao projeto, a estudos, a construção de ideias, de procedimentos, de como orientar as famílias, como trabalhar com os primeiros dias das crianças no ensino fundamental, como trabalhar com a finalização da frequência delas na educação infantil, que atividades de despedida poderiam ser realizadas e que as crianças se sintam valorizadas também por aquele contexto do qual eles fizeram parte durante anos, né? E essa equipe, então, vai pensando essa transição de muitas perspectivas diferentes, mas em diálogo, complementares. Então, nós temos professoras de educação infantil, professoras do ensino fundamental, vice-diretoras e diretores de educação infantil e de ensino fundamental. Então, veja que
a ideia é construir oportunidade de diálogo entre esses profissionais que nem sempre conseguem, no dia a dia, ter essas pontes de comunicação. Supervisores, orientadores pedagógicos, supervisores pedagógicos e coordenadores pedagógicos. Então, uma equipe multifuncional, assim, de pessoas que estão trabalhando com a educação em Campinas, mas em diferentes lugares, todos reunidos com esse foco de pensar como que a rede, como as unidades podem cuidar para que esse processo de transição seja um processo de potência, né? Um processo de crescimento e um processo que abra caminhos, abra perspectivas, abra desafios que as crianças se sintam motivadas a enfrentá-los. Boa, eu estou vendo aqui no release, então a pesquisa chama Construindo Pontes entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Portanto, é super importante, de fato, construir essas pontes. Bom, já deu para chegar, claro que, como a gente disse, né, a própria professora Silvia também, né, a pesquisa ainda está acontecendo e tudo mais. Tem um prazo para ser concluída ou não? Sim, ela tem um prazo. Ela vai ser finalizada em janeiro de 2025, então nós estamos na metade do percurso. A primeira parte a gente chamou de uma parte para identificar o que temos, quer dizer, o que é que já fazemos, o que é que nós já cuidamos, como essas ações podem ser também acolhidas, valorizadas, ampliadas. Então, a primeira parte é o que temos e a segunda parte que a gente começa agora é o que propomos. Então, a partir daquilo que a gente já identificou como já realizado, já algo da experiência dos profissionais, o que mais a gente pode fazer para que essa transição, esse programa de transição, mais do que ações pontuais ou de iniciativa de algum professor ou de alguma escola, mas que possa ser um programa pensado de uma maneira mais ampla e mais regular, vamos dizer assim, não esporádico por conta de algum interesse próprio. E aí, o que propomos deve finalizar com a proposta de um programa com esses vários eixos, né? O trabalho com as famílias, o trabalho com as crianças, o trabalho com as equipes, o diálogo entre equipes de educação infantil e ensino fundamental, produção de informes, de relatórios, de portfólios para que possa ser encaminhado para a escola do primeiro ano, não receber uma criança sem um passado, sem uma história, né? Sem experiências, preferências, que tudo isso pode contribuir para que esse processo ocorra de uma maneira dele se sentir pertencente àquele novo lugar. E esse programa, então, também no formato de um e-book que a gente já está construindo um acervo de fotos, de realizações, de cartas que as crianças agora, já dentro do projeto, escreveram para a escola de onde elas estão indo embora, de despedida. Então, olha aí que legal, a gente já foi trabalhando nesse sentido para que a gente tenha um material visual também que possa ser interessante para quem não acompanhou o projeto de perto, mas se sinta estimulado, seduzido, inspirado, né, por essas ações que a gente está construindo agora. Eu acho a pesquisa super válida, super importante, porque realmente não deve ser fácil para criança, né, professora? O objetivo, então, é realizar ações, não é, através das informações obtidas, não é, com a pesquisa. O objetivo é já o ano que vem, de repente, já começar a realizar algumas ações? É construir o programa. Algumas ações já estão sendo feitas. Não é a implantação desse programa, mas é a construção de uma proposta sólida, né, costurada, bem organizada, e que possa ser ponto de referência para ações que outras escolas venham fazendo. Para fazer isso, a gente precisa fazer experiências nesse sentido de experimentarmos algumas ideias, alguns jogos, algumas brincadeiras que a gente já possa ir compilando para que funcionem como sugestões e exemplos, modelos para os outros, né? E aí você tocou na questão da importância, e que às vezes nem sempre a gente se dá conta do tamanho desse desafio para as crianças, né? E eu sempre uso uma comparação que é a gente, como adulto, pensar quando a gente muda de emprego, né? Quando a gente entra numa universidade, adultos, né?
se a gente muda de emprego, a gente não vai sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de ansiedade, de perguntas para si próprio. Será que a turma é legal? Será que eu vou ser bem recebido? Será que eu vou conseguir fazer vínculos? Vou construir o meu lugar ali naquele novo grupo de trabalho? A gente vai com uma boa adrenalina, né, nos primeiros dias para um primeiro trabalho. Normal. Né? Agora, vai aquele friozinho na barriga, imagina a criança. Exatamente. Então, transporte. Agora, às vezes, a gente não se dá conta de que a criança, a gente pensa que porque a criança já tem a experiência na educação infantil, que ela vai tirar de letra. Não é crianças assim. Fazem amizade facilmente. Não é bem assim. Elas precisam de todo esse apoio para viverem melhor. É isso aí, por isso a gente está ouvindo aqui, né, pessoal, a especialista na área, Silvia Rocha, não é? Que é justamente a professora, doutora do programa de pós-graduação em educação da PUC Campinas. Bom, as suas considerações finais para a gente, o pessoal que está em casa, não é? Os pais certamente acompanham muito aqui, assistem muito ao nosso programa, e estão, evidentemente, prestando muita atenção. Gostaria que a senhora passasse as considerações finais, por favor. Perfeito. Bom, que eu espero ter criado em todos esse olhar carinhoso, cuidadoso, sensível para esse período, não só nesse período, mas aqui como um período de maior intenso estresse, né? E que todos procurem os seus caminhos para fazer esse preparo e o acolhimento das novas experiências das crianças. Desejo boa sorte para todos. É isso aí, com certeza. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada a todos. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau! Agora nós vamos de esporte, porque o Guarani perdeu para a Chapecoense no Brinco de Ouro da Princesa com uma arbitragem polêmica. A derrota custou o emprego do técnico Claudinei Oliveira. Tudo parecia que seria uma noite bugrina no Brinco de Ouro, tanto que logo no comecinho a Chapecoense teve JP expulso após acertar uma cotovelada em Jefferson e ficou com um jogador a menos. E para melhorar para o Guarani, o árbitro marca pênalti em cima de Caio Dantas, festa da torcida. Pois é, amigo, o VAR chamou, e quando o VAR chama não é bom sinal não, o juizão voltou atrás. E pode acreditar, a Chapecoense, que passaria o jogo inteiro sendo bombardeada, conseguiu abrir o placar com Bruno Leonardo. O que se viu em Campinas na sexta-feira é coisa rara. A quantidade de gols que o Bugre perdeu impressiona. E vem o segundo tempo, a história se repete. Uma chance atrás da outra para o Guarani, até que finalmente o Guarani empata no último lance do jogo, com Gustavo França. Mas aí o VAR entra em cena de novo e anula o gol do Bugre. Meio polêmico esse lance aí, hein? E no fim, Guarani 0, Chapecoense 1. E o próximo jogo do Bugre será fora de casa contra o Santos na próxima semana. E a qualquer momento, a diretoria bugrina deverá anunciar um novo treinador. E a Ponte Preta perde de 3-0 do Goiás e continua sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta logo no começo tem um pênalti a seu favor. Jé bate mal e Tadeu defende. O Goiás abre o placar, cruzamento da direita e de cabeça, Marcão Silva mete a bola na rede. O Goiás sobra no jogo e no segundo tempo continua querendo mais. Agora se liga na jogada do Herculano. Esse cara aí, todo enfaixado, quase faz mais um pro Verdão. Bom, até que pinta o segundo gol do Goiás, né? Edson de cabeça faz 2-0. E teve mais. Com tranquilidade, Bruno Herculano, livre de marcação, faz Goiás 3, Ponte Preta 0. E a Macaca enfrenta o Amazonas em Campinas na próxima semana.
Agora a gente vai falar do vôlei. O vôlei Renata perde para o SESI Bauru, que fatura o bicampeonato da Superliga. A equipe de Bauru venceu o vôlei de Campinas por 3-0 no ginásio Geraldão, lá em Recife. Depois de fazer história no campeonato e ser o primeiro time que termina a primeira fase na 8ª colocação a chegar à final da competição, o vôlei Renata não resistiu e foi superado por 3-0 pelo SESI Bauru na grande decisão da Superliga Masculina de Vôlei, em jogo único na manhã deste último domingo no ginásio do Geraldão em Recife. Logo no primeiro set, a equipe de Bauru mostrou para o que veio. Muito objetiva nas ações ofensivas e equilibrada na defesa, o time comandado por Anderson Rodrigues ditou o ritmo e passou por cima do vôlei Renata, fechando a parcial em 25-16. No set seguinte, a equipe de Campinas do técnico Horácio de Léo melhorou seu desempenho e, com a ajuda do oposto argentino Bruno Lima, fez o jogo ser brigado ponto a ponto até a reta final. Foi aí que o levantador Thiaguinho entrou na partida, que, apoiado pelo trio Darlan, Éder e Lucas Bergman, dificultou a marcação adversária e viu o SESI fechar o segundo set em 25-23. No terceiro set, sem ter muita opção a não ser reagir, o vôlei Renata acelerou no começo e chegou a ter a vantagem no placar, mas acabou castigado pelos bloqueios e a mão pesada do oposto Darlan, que tratou de manter o SESI vivo no set e colocar fogo no ginásio Geraldão. Apagado até então, o destaque do vôlei de Campinas, Maurício Borges, tentou entrar no jogo ao lado de Bruno Lima, mas não adiantou. A decisão era mesmo do SESI Bauru, que assumiu a liderança do set. Foi virando bola por bola e, com o ponto do craque do campeonato, Darlan, fechou em 25-20, sacramentando o título para os baruenses, o bicampeonato do SESI Bauru. Olha só, e a região amanheceu sob céu claro nesta segunda-feira e a tendência é que o tempo se mantenha assim nos próximos dias. A estabilidade, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp, é devido à influência conjunta de uma massa de ar seco e de um sistema de alta pressão a cerca de 5 quilômetros de altitude que dificultam o desenvolvimento de nuvens e, dessa forma, a condição é predominantemente de céu claro, com alguns momentos aí de parcialmente nublado à tarde. A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 30% na região durante essa semana, sendo recomendáveis a prática de hidratação regular pela ingestão de bebidas não alcoólicas e a umidificação de ambientes durante as tardes. As temperaturas estão previstas entre a mínima de 20 e a máxima em torno de 32 graus. Olha só, e o Câmara Notícia fica por aqui. Uma boa tarde para você. Lembrando que hoje, às 6 horas, nós temos a 24ª reunião ordinária com a discussão e projetos da pauta. Mas antes, hoje, nós temos, por iniciativa do vereador Luiz Cirilo, a primeira parte que vai tratar do tema liberdade religiosa. E você pode participar vindo até o plenário da Câmara de Campinas. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta, ou, claro, acompanhar a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Uma boa tarde. Tchau, tchau.